Leandro Valverdes, o responsável principal pelo mapeamento de ciclorotas em São Paulo. A gente vai falar do trabalho que foi feito de desenhar e traçar os principais roteiros para a bicicleta na cidade. Um trabalho encomendado pela prefeitura, que já está valendo, já foi lançado. No final do ano deve ser oficializado e que a nossa perspectiva é que seja sinalizado em 2012. Valverdes, como é que foi esse trabalho? O que vocês fizeram? Conta pra gente um pouquinho. Primeiro, Daniel, dizer que essa ideia desse mapeamento não é absolutamente nova. Isso é uma coisa, até aqui no Brasil, outras iniciativas já tinham tentado fazer esse tipo de coisa em São Paulo. Tinha um outro trabalho pioneiro aí de mais de 10 anos que havia mapeado esses caminhos de São Paulo. E lá fora, esse tipo de mapa é muito comum. Nas principais metrópoles europeias e agora até as americanas também, você tem na cidade, você tem um mapa que vai mostrar os melhores caminhos para bicicleta. E tem uma situação em que você não tem nada de infraestrutura, tá? Você vai simplesmente prescindir de infraestrutura e o que a gente está indicando, quer dizer, esse trabalho todo consiste em passar informação para o ciclista. Infelizmente a gente não tem vias segregadas ou sinalização vertical, horizontal, ou ruas que o tráfego tenha sido pensado para compartilhamento com a bicicleta. O que a gente está escolhendo aqui são os caminhos melhores para o ciclista e que em algumas situações, infelizmente, são os menos piores. Mas mesmo isso a gente acha que é um avanço importante. Tem um recorte espacial, foi o primeiro tentativa assim, de sistematizar isso daí para o centro expandido. Então, curiosamente, até como uma provocação, isso aqui é a mesma área do rodízio, quer dizer, a pessoa que tem o carro e de repente quiser experimentar a bicicleta no dia a dia, ela já tem até o dia para fazer isso. Quer dizer, essa aqui é a área do centro expandido, é a área onde vigora o rodízio municipal de carros e é a área que a gente conseguiu mapear. Como eu disse, tem muito pouca coisa que realmente tem infraestrutura, então ciclovias aqui tem muito pouco, mas a gente tem algumas cores para essas vias que são as legendas que a gente fez, quer dizer, a gente procurou sinalizar, escolher por uma série de critérios esses caminhos, tem todo um trabalho, um critério envolve assim, topografia, mas antes da topografia envolve o tipo de tráfego, ou seja, entre uma ladeira, mas o aclive não necessariamente é ruim. O que é ruim é o tipo de tráfego. Então, às vezes, a pessoa vai pegar uma subidinha, mas vai evitar uma rua mais movimentada e tal. Basicamente, sim. Evita-se avenidas. Estamos falando das ruas internas aos bairros. Tem muitas situações que você tem, como a gente chamou, sinuca de bico, assim, que você tem que cruzar a avenida. Mas fora isso é um negócio que a gente acredita que com o uso, as pessoas utilizando isso, você vai trazer sinalização. A própria CT, a gente gostaria que fizesse um trabalho nesse sentido, pode ter um trabalho de acalmamento de tráfego aqui, que também seria muito importante. Mas falando da legenda, você tem a situação verde, que é a rota recomendada, você tem algumas situações que a gente teve que indicar tráfego, que são os vermelhos, quer dizer, você tem a rota, mas você vai passar por um trecho mais movimentado, então a gente coloca o vermelho até para o ciclista ter mais atenção nesse trecho. Você tem a situação de aclive, que são os azuis, mas como eu estava dizendo, ele às vezes nem é tão preponderante, entre aclive e tráfego a gente acabava se voltando para aclive. E você tem ainda situações que teria que desmontar, ou você tem que usar uma passarela de pedestre, tem que atravessar na faixa. Isso tudo, até de acordo com o código de trânsito, a gente procurou então indicar para o ciclista, que você tem que desmontar. São trechos bem curtos, o desmontar. Tem situações que a gente faz, por exemplo, para cruzar a linha de trem aqui na Zona Leste e Zona Oeste, Barra Funda, quer dizer, você tem que cruzar o trem talvez desmontado, você pode até passar por dentro da própria estação do metrô que a gente fez aqui na Barra Funda e tal. É engraçado que a gente procurou fazer o caminho um pouco similar ao que aconteceria talvez com a água, né? O mapa hidrográfico de São Paulo, que na realidade hoje em dia esse hidrográfico ele já teria onde passavam os rios, onde estão as avenidas. É como se a gente estivesse fazendo um novo mapa hidrográfico. Quer dizer, da mesma forma que a água buscar o seu caminho, o ciclista em São Paulo tem que buscar o seu caminho, e esse caminho, 99% das vezes, não vai ser o caminho que a pessoa faz de carro ou faz de transporte público, de ônibus, não é o melhor caminho para a bicicleta.
é nisso que consiste esse mapa, em passar informação para que com o uso as pessoas realmente tornem isso daqui uma coisa assim, que a gente vê muito potencial, é uma coisa embrionária, mas que pode ter muito potencial se os ciclistas passarem a utilizar. O mapa está na cidade inteira, você falou em acalmamento de tráfego. Isso não vai fazer o trânsito de São Paulo piorar? Mais do que já dá, na realidade a gente sente que está cada vez mais seguro se pedalar, até em avenidas. É engraçado, às vezes você está pedalando, você não pegaria uma avenida, mas você pode pegar porque aquilo está completamente travado. Então é uma falsa noção isso de que as rotas alternativas, a gente tem até rádios especializadas em tentar ver, não tem alternativa, e você já tem uma cidade, aí a analogia não é nem com a água, é com um doente cardíaco, quer dizer, você já tem tudo completamente, as principais artérias já estão tendo infartadas, e agora você começa a fazer, e a gente sabe que a solução não é fazer mais pontes e pontes de safena, ou nesse caso aqui de concreto, realmente você tem que acreditar, o transporte individual motorizado, qualquer criança saberia apontar que é um caminho fadado ao fracasso, é uma situação que você vai parar totalmente e vocês podem apenas adiar e fazer medidas paliativas. A lógica de você ampliar a avenida, construir túnel, viaduto, tudo, não seria uma solução para esse trânsito? Me parece que assim, é engraçado que os políticos, enfim, as pessoas envolvidas com o trânsito, quando eu brinco que é uma criança, mas dá para fazer uma comparação assim, o trânsito é um monstro, então para tentar ser bem didático, você teria um monstro que se alimenta de vias. Para mim o trânsito é isso, o congestionamento é isso, ele se alimenta de vias, e a gente pega e dá mais vias para ele. Um cérebro infantil saberia indicar, falando, não, pare de alimentar o coisa, mas a gente ainda está ampliando marginal, põe 17 faixas, faz pontes como a ponte estaiada, que liga um congestionamento ao outro, quer dizer, já está, acho que mais do que na hora de ver que essa solução de abrir novas vias, ela só é uma solução de quem está combatendo a obesidade, fazendo mais um buraco no cinto, quer dizer, não parece ser uma solução. A bicicleta, que não é uma solução para tudo, para deslocamentos, por isso que a gente está aqui no Centro Expandido, ela pode ser uma solução sim, e ela tem que ser encarada com seriedade. Acho que isso que falta ainda na bicicleta. Bicicleta é coisa séria, e você tem que ver ela como uma real solução para vários deslocamentos. Não estou falando que quem mora nos extremos da Zona Leste vira, mas assim, de repente uma coisa com a integração entre os modais, quer dizer, ele ir até de bicicleta, pegar um trem ou um metrô e complementar, e nessa região aqui é muito viável pedalar. A gente fala, porque as desculpas usuais quando se fala de São Paulo é muita subida, é o calor, na realidade não, você tem deslocamentos, toda essa região de Várzea, do Rio, aqui de Pinheiros, isso é o que a gente no mapeamento chamou de filé mignon. Você tem vias plenamente cicláveis, a gente até procurou escolher às vezes tinha mais de uma opção, a gente escolheu mais de uma porque, apenas uma, perdão, para justamente consolidar esse uso. E uma última pergunta, Valverde. Você tem um mapeamento de toda a região central, a região entre rios. Por que não foi feito o mapeamento da região depois dos rios? Por que isso tem a perspectiva de ser expandido? A população que mora fora dessa região central, qual a perspectiva? O que pode ser feito? Bom, isso foi um projeto até para a gente sentir, é uma coisa de um projeto piloto. Falar em rotas cicláveis ou até rotas cicloamigáveis, a gente sabe que nos bairros mais periféricos, inclusive, infelizmente, as estatísticas mostram isso, falar em amigabilidade ciclística nesses bairros periféricos não é tão simples. As quadras, você não tem muitas alternativas, você tem grandes avenidas. Infelizmente, cruzar os rios e tanto todas as pontes, você tem aqui mais de 20 pontes que você é muito ruim para o ciclista, mas antes do ciclista é muito ruim para o pedestre. Então isso que é um problema que a gente tem que enfrentar, é que assim, todas as pontes são gargalos em que você tem, felizmente por hora a gente não está mapeando isso, porque como que você faria esse ciclista transpor o rio em qualquer ponto com segurança? Mas não é nem o ciclista, como você faria um pedestre transpor esses trechos?
Então, e para além, Zona Norte e Zona Leste, a gente sabe que ainda tem muito a ser feito. Talvez nessas regiões e nessas pontes, até mais do que aqui, a gente precise sim de infraestrutura. A gente precisa de uma intervenção realmente do poder público. Aqui, a gente acredita que com sinalização, com o acalmamento de tráfego, dá para melhorar muito e acreditar que, como eu disse, a bicicleta é um veículo, ela é uma solução para vários problemas que a gente tem, de poluição, até de combate ao sedentarismo, mas ela tem que ser encarada com seriedade. Então, por hora a gente tem esse % expandido, que pode ser ampliado depois, pode e deve, mas a gente acredita que talvez na periferia, até mais do que aqui, a gente precise de infraestrutura, e que não é o caso desse mapeamento. Esse é o Leandro Valverdes, que fez o planejamento todo, trabalhou ativamente na construção do mapeamento de ciclorotas em São Paulo. O mapeamento vai estar disponível em outras vias.